Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Paula e hoje nós vamos iniciar uma sequência de aulas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Vou falar de várias dessas infecções. A primeira delas que a gente vai trabalhar bastante é sobre a AIDS, tá? E em aulas posteriores eu vou falando das outras infecções. Mas para começar, DST ou IST, né? A sigla DST significa doença sexualmente transmissível, né? E a sigla IST significa infecção sexualmente transmissível. E agora, qual é a sigla mais utilizada, né? É muito comum a gente ainda falar DST, né? Doença sexualmente transmissível. Vocês ainda vão ver muito, né? As pessoas falando, né? Esse termo, né? Essa sigla. No entanto, hoje em dia, nós utilizamos, né? Vem sendo utilizada até pelo Ministério da Saúde a sigla IST. Infecção sexualmente transmissível. E por que essa mudança nessa sigla, né? Porque quando eu falo de doença sexualmente transmissível, fica assim implícito que essa doença ela já tem sintomas, ela já tem sinais, né? E no caso da infecção sexualmente transmissível, não necessariamente eu tenho sintomas, né? Por exemplo, no caso da AIDS, uma pessoa pode transmitir para outra sem ela apresentar sintomas. Então, por exemplo, aparentemente essa pessoa está bem de saúde, no entanto, ela contém o vírus, então ela pode transmitir. Então, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, nós utilizamos esse termo, né, IST, por conta disso, porque a pessoa ela pode transmitir, ela pode estar contaminada com o vírus, com a bactéria, né, seja lá o que for, e não apresentar os sintomas. Então, por isso que hoje em dia mudou, né, a gente não fala mais DST e fala sim IST. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu vou falar aqui das principais, né? Então, existem diferentes tipos de infecções sexualmente transmissíveis causadas por diversos tipos de agentes infecciosos. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, artrópodes, todos eles podem ser agentes, né, causarem essas ISTs, tá? E esses vírus, bactérias, protozoários, enfim, eles são transmitidos de uma pessoa para outra através do contato sexual, tá? Por isso que eu falo em infecções sexualmente transmissíveis, tá? Vou passar aqui quais são as infecções que a gente vai trabalhar ao longo das aulas, tá? A primeira delas que nós vamos trabalhar é a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Depois o cancro mole, o condiloma acuminado, a gonorreia, a herpes genital, o linfogranuloma venéreo, a sífilis, a tricomoníase e a pediculose pubiana, tá? Então, eu vou abordar essas infecções ao longo das aulas que vão seguir aí pra frente, tá? Vamos lá. Acho que eu passei demais. Lembrando, pessoal, que essas aulas elas estão sendo gravadas no período da pandemia, tá? Do coronavírus, então tenham um pouquinho de paciência aí com a professora, tá? Também tô aprendendo um monte de coisas aí. Então vamos lá falar sobre a AIDS, né? Então, a AIDS é uma sigla, na verdade é uma sigla em inglês, tá? Mas significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Então, por que adquirida? Porque eu peguei um vírus que vai causar uma imunodeficiência. Então, a AIDS, ela é uma infecção causada por um vírus, e esse vírus se chama HIV. O que significa HIV?
vírus da imunodeficiência humana, tá? Ai, professora, o que esse vírus faz? Então vamos lá entender. Esse vírus, todo vírus, na verdade, gente, ele precisa entrar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir, né? Então, todo vírus, seja ele qual for, ele vai ter essa atitude, né? Entrar dentro de uma célula. No caso do vírus do HIV, o que ele faz? Ele ataca as nossas células de defesa. Então, pense assim, o nosso corpo, nós temos o nosso sistema imunológico, que é composto, né, por diversos tipos de células. Então, vamos fazer uma associação entre o sistema imunológico e o exército de um país. Então, pensa, o exército, qual é a função dele no país? Defender o país, certo? Então, o exército ele vai defender esse país. Então, vamos pensar numa guerra, vai. O exército ele vai defender o território, né, para que o inimigo não entre. Então vamos pensar no Brasil, tem o exército que vai defender o nosso território brasileiro para que outros países não entrem e tomem posse do nosso território. Então o exército ele seria o nosso sistema imunológico, tá? Vamos fazer essa comparação. E aí, o que o vírus faz? Ele vai lá e ele ataca o sistema imunológico, que é o sistema que faz a defesa do corpo, né? Porque a todo momento o nosso corpo ele é invadido por bactérias, vírus, protozoários, e o nosso corpo tá, né? O nosso sistema imunológico está ali sempre protegendo o nosso corpo, matando esses invasores, certo? Então, no caso do vírus da AIDS, o que ele faz? Ele vai lá e mata as células de defesa. Então, o seu corpo, ele fica sem defesa. Não tem quem o defenda, né? Então, fazendo aquela analogia com o exército, então pensa, se eu vou lá e eu mato todos os meus soldados do exército, meu país fica sem defesa. Fica mais fácil do meu inimigo entrar no meu território, certo? Então, façam essa analogia, né? No caso da AIDS, né? Então, o que o vírus faz? Ele mata as nossas células de defesa. O vírus, ele mata especificamente as células de defesa que nós chamamos de linfócitos T CD4, tá? Então, o vírus, ele tem um gosto particular por essa célula, né? Essa célula faz a defesa do nosso corpo e o vírus gosta muito dessa célula e ele mata essas células de defesa. E aí o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo ele fica vulnerável. Então eu tô sem defesa. Então as bactérias, os vírus que causam outras doenças começam a entrar dentro do meu corpo com muita facilidade. E aí eu começo a ter tudo quanto é tipo de doença que em estado normal, né, a gente não teria, tá? Então, quando o corpo ele tá com o sistema imunológico ok, normal, o sistema imunológico vai combatendo essas bactérias, porque a gente entra em contato todos os dias, né, com bactérias, vírus, protozoários, só que a gente não fica doente porque nós vamos combatendo esses agentes, né? O nosso sistema imunológico ele vai fazendo essa defesa. Agora, quando a pessoa adquire o HIV, o vírus vai lá e começa a atacar as células de defesa, mata as células de defesa, você fica sem essa defesa. Então, tudo quanto é tipo de vírus, bactéria, protozoário vai entrar no seu corpo e vai causar um estrago, tá? Então, é dessa maneira que o vírus ele trabalha, certo? Como que esse vírus ele é transmitido? Então, o vírus ele é transmitido pelo contato sexual com pessoas infectadas. Então, tipo, alguém da relação está infectado, tem o vírus. Aí essas pessoas mantêm uma relação sexual sem camisinha e aí acontece a transmissão, tá? Então, pelo contato sexual, pelo sangue contaminado, então, através de transfusão de sangue, se esse sangue não for testado, né, e visto direito, então a pessoa pode se contaminar pelo contato sanguíneo, compartilhamento de seringas, os recém-nascidos, filhos de mães portadoras do HIV, podem adquirir o vírus durante o parto
ou ao ser amamentado, tá? Com leite materno. Então, essas são as formas de contaminação, como que as pessoas podem pegar esse vírus, né? Obviamente que dessas pessoas tem que ter o vírus, né? Então, por exemplo, na relação sexual, um dos parceiros tem que ter. Para a mãe transmitir para o bebê, a mãe tem que estar infectada, certo? Então, essa é a maneira de transmissão do vírus, né? E ainda não existe uma cura definitiva para a AIDS, né? Não tem ainda, mas existe o tratamento, né? Através do coquetel que a gente fala, né? O que é esse coquetel? É um conjunto de medicamentos que a pessoa toma todos os dias para o resto da vida, até o dia que se descobrirem a cura. Então, essa pessoa toma a medicação e essa medicação ela controla o vírus, ela não deixa com que o vírus se multiplique, né? Então, controla o vírus, ele fica controlado, né? E aí essa pessoa ela consegue restabelecer as células de defesa do corpo, né? Porque se eu controlo o vírus, se eu não deixo com que ele se multiplique, né? As células de defesa não vão ser atacadas e mortas, então elas conseguem se restabelecer e aí a pessoa volta a ter uma vida assim mais normal, né? Então ela consegue viver bem, né? Hoje em dia as pessoas com HIV conseguem viver de uma maneira muito bem, né? Porque existem esses medicamentos, né, que controlam o vírus, mas ainda não é possível, não tem uma medicação que mata o vírus, tá? E isso é bem importante, assim, porque quando a AIDS surgiu, né, foi um desespero, né, porque a AIDS matava muito rápido, né? Não tinha nenhuma medicação, então ela matava muito rápido, né? Hoje em dia tem o tratamento. E aí é que mora o perigo, porque tem muitas pessoas que não estão mais se cuidando como deveriam, né? Não estão usando o preservativo durante as relações sexuais e a gente tem um número de jovens no Brasil aumentando o número de jovens contaminados pela AIDS no Brasil por conta desse relaxamento, né? Tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Só que as pessoas esquecem que é difícil fazer um tratamento da AIDS, né? Porque a medicação ela tem efeitos colaterais que não são muito legais. Então, a melhor forma de você evitar a AIDS e todas as outras doenças, né? Todas as outras infecções, melhor dizendo, usando o preservativo em todas as relações sexuais, tá, pessoal? É o correto, tá? Eu vou passar agora, deixa eu ver aqui. Eu vou falar um pouco dos sintomas, tá? Quando a pessoa pega o vírus, né, do HIV. Então, os primeiros sintomas que a pessoa vai ter é muito parecido com uma gripe, né? Então, a pessoa tem uma febre, um mal-estar, e aí isso passa. E aí, assim, passa despercebido, a pessoa não dá muito valor a isso, né? Parece uma gripe. A gripe a gente sempre tem e deixa, né? Depois de um tempo, né? O que acontece? O vírus, ele não sumiu, ele tá lá no seu corpo, né? E ele tá agindo, ele tá matando as suas células de defesa, ele tá se multiplicando e invadindo todas as suas células de defesa, né? E tá matando essas células aos poucos. E aí, o que acontece? Ó, com um frequente ataque, as células de defesa elas começam a funcionar com menor eficiência. Então, assim, o vírus ele está se multiplicando dentro do seu corpo. Ele está invadindo as células de defesa. Ele está matando ela aos poucos. Tá matando. Então, o seu sistema imunológico começa a trabalhar de uma maneira deficiente, né? Então você começa a ter febre por mais vezes, diarreia,
suores noturno e começa a emagrecer. A pessoa tem um emagrecimento, né, bem característico assim. Então, essa é a segunda fase, né, dos sintomas. E na terceira fase dos sintomas, a pessoa já perdeu muitas células do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele está muito deficiente, ele tem poucas células que vão fazer a sua defesa, né? E aí o que acontece? Começa a ter o estágio mais grave da doença, que é quando você começa a ter um monte de infecções. Então, você começa a pegar tudo quanto é tipo de doença. Então, as pessoas começam a ter pneumonia, tuberculose, hepatite, toxoplasmose, até alguns tipos de câncer, como câncer na pele e também no estômago, né? Então, a pessoa começa a ser atacada de todas as formas. Por quê? Porque ela tá com o sistema imunológico muito deficiente, perdeu muitas células de defesa. Então todo mundo entra, né? Fazendo aquela analogia lá do exército, né? Então eu matei todo o exército. O exército foi morto, o outro país consegue invadir o nosso território com mais facilidade. É a mesma coisa aqui, tá? Então, esse é o estágio mais grave da doença, e nesse estágio as pessoas costumam morrer bastante, né? Então, o que que o tratamento faz, né? O tratamento, ele quando a pessoa descobre que tem o vírus, ela começa o correto, né? A pessoa começar a fazer o tratamento, tomar o coquetel, né? Que são as medicações que vão impedir, né, a replicação do vírus dentro das células de defesa. Então, diminui-se, né? O vírus ele não se replica, ele diminui a carga viral dentro do corpo da pessoa, as células de defesa voltam a se desenvolver e a pessoa volta a ter o sistema imunológico equilibrado, né? Então é dessa forma que funciona, tá? E agora eu vou mostrar aqui para finalizar alguns sintomas, né, da pessoa que adquire aí o vírus do HIV e como é que ela fica, tá? Então a pessoa, como eu falei, ela tem febre, ela tem suores, ela tem dor de cabeça, cansaço, começa a ter neuropatias. No sistema digestivo, ela tem náusea, vômito, diarreia, o aumento do fígado e do baço, né? Dor nas articulações, dores musculares. No sistema respiratório, a pessoa tem muita tosse, muita dor de garganta, infecção na garganta, úlceras orais, são feridas na boca, né? Ela tem um aumento dos linfonodos, tá? Então, o corpo começa a ser atacado de todas as formas e a pessoa tem muita febre, cansaço e perda de peso, um emagrecimento, tá? Um dos sintomas também muito comuns na AIDS, gente, quando a pessoa tá num estágio mais avançado da doença, né? Ela costuma ter, tá vendo essas manchas na pele, essas manchas vermelhas na imagem ao lado, do lado direito, a gente chama essas manchas, é um câncer, né? Chama sarcoma de Kaposi, tá? Esse tumor, esse tipo de câncer, ele não é muito comum normalmente, né? Mas as pessoas que têm o vírus da AIDS e que estão num nível muito avançado, né, da doença, as pessoas desenvolvem esse tipo de câncer, tá? É bem comum em pessoas que têm o vírus da AIDS e que estão muito debilitadas, tá? E embaixo vocês estão vendo a foto de um rapaz que vocês talvez não conheçam por causa da idade de vocês, né? Esse rapaz é o Cazuza, tá? Um artista brasileiro muito famoso. E o Cazuza, ele morreu em decorrência da AIDS, né? Então, na primeira foto, ó, antes dele adquirir o vírus, né? E a segunda foto
depois que ele adquiriu o vírus e ficou muito doente, né? Nessa época que o Cazuza adquiriu o vírus, o tratamento da AIDS ainda estava se iniciando, né? E, enfim, então para vocês verem a diferença do antes e do depois, né? Como a pessoa emagrece muito, a doença ela debilita bastante, tá? A pessoa. No entanto, a AIDS ela tá aí, ela continua, as pessoas continuam sendo infectadas, né? Mas a gente sabe como evitar, que é usando a camisinha, né, em todas as relações sexuais, tá? É o correto. Então, usando a camisinha, não compartilhando seringas, é, tomando todos os cuidados, certo? É a maneira de se evitar aí o contágio da AIDS, tá? Então, só para finalizar, a pessoa que tem a AIDS, né? A gente não fala que a pessoa morreu de AIDS, né? Ai, morreu de AIDS. Não, a pessoa ela morre em decorrência da AIDS. Por quê? Porque, na verdade, ela começa a ela começa a ser atacada por um monte de vírus, bactérias, protozoários que vão causando várias doenças nessa pessoa. E aí, geralmente, a pessoa que tem AIDS morre de pneumonia, de tuberculose, né? Por quê? Porque o sistema imunológico estava tão abalado que ele não trabalhava, a pessoa não tinha defesa nenhuma, ela começou a pegar várias doenças, tá? Então, hoje eu vou falar somente isso. Nas próximas aulas eu vou falar de outras doenças. Tudo bem, pessoal? Um grande beijo, até a próxima.